Você já tentou ser mais disciplinado, mas acabou voltando para os velhos hábitos em pouco tempo? Pois é, eu também. Mas quando eu conheci a filosofia estoica e comecei a aplicá-la de verdade, a minha vida mudou completamente e principalmente a minha relação com a disciplina. No vídeo de hoje eu quero te contar como isso tudo aconteceu e talvez isso também irá te ajudar. O meu nome, como você já sabe, é Juan Hernandes. Esse é o canal Autodisciplina e Liberdade. Bora fazer o nosso melhor. Nessa primeira parte eu vou falar para vocês o que é a disciplina de verdade. Muita gente confunde a disciplina com a força de vontade, mas disciplina é sobre consistência, não é sobre motivação. É fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo com preguiça, mesmo nos dias difíceis. É você ter em mente que você vai precisar utilizar da consistência, da sua constância para poder tirar nos dias difíceis o seu melhor. E é justamente aí que vai entrar o estoicismo, porque ele não é só um conjunto de frases bonitas que são utilizadas em redes sociais. É uma filosofia prática que ensina a dominar a si mesmo, ou seja, vai nos ensinar a nos dominar. Eu trago para vocês os pilares estoicos que mudaram a minha rotina, mudaram a minha vida de fato. São 4, e o primeiro pilar é a dicotomia do controle. E o que significa a dicotomia do controle? Ela nos ensina que a gente deve se preocupar somente com aquilo que a gente controla. Justamente por isso que é a dicotomia do controle. Ou seja, quando eu comecei a focar só no que depende de mim, como os meus hábitos, as minhas atitudes e a minha rotina, a minha vida melhorou substancialmente. Por quê? Aquilo que eu não controlo, por exemplo, comportamento alheio, ou até mesmo os negócios que precisam de uma eventualidade de acontecimentos para dar certo na minha concepção, pararam de me perturbar. Obviamente que isso aí parou de prejudicar o que é a minha consciência e tirar o meu sossego. O segundo grande pilar desse vídeo é a clareza sobre o propósito, o telos na filosofia. Essa clareza sobre o propósito, ela me ensinou o para que ser mais disciplinado. E o que isso significa? Quando a gente traz clareza para a nossa vida, evidentemente que você tem como pensar em alcançar os seus objetivos. Sem esse para quê, qualquer esforço vira sofrimento. Contudo, quando a gente tem ele, qualquer sacrifício, ele ganha sentido na nossa vida. Perceba, quando você coloca clareza na sua vida, o que você realmente quer, e não se preocupa com aquilo que você não pode controlar, que é a dicotomia do controle que eu acabei de falar, que é o primeiro pilar, tudo fica mais simples, tudo acaba ficando razoavelmente mais fácil, para aí sim a gente conseguir focar no nosso objetivo, que é alcançar todos os nossos sonhos, ou esperar que as coisas aconteçam conforme devam acontecer. O terceiro grande pilar que existe e que me ajudou é a visualização negativa. Na filosofia ela é conhecida como premeditatio malorum. O que é isso, Juan? Antes de começar o dia, geralmente a gente tem que pensar no que pode dar errado. Mas isso não é um pensamento pessimista. Muita gente acha que a gente tem que pensar de forma positiva. Não é nada disso. Vou te dar um exemplo. Se você treina todo dia de manhã, você tem aquele horário rígido, e no outro dia você pensa, se estiver chovendo, a gente está no verão, o verão no Brasil é chuvoso. Então você já pensa, eu vou pegar um guarda-chuva e vou de qualquer modo. A gente está no inverno agora, né? Nesse período no Brasil. Se estiver muito frio, não importa. Você vai pegar uma blusa, vai se agasalhar e vai seguir para a academia e treinar da mesma forma. Se o seu negócio estiver ruim, você pensa assim, e se não fechar o contrato comigo, tal fornecedor ou tal cliente não fechar o contrato comigo? Não importa. Então esse pensamento, esse premeditatio malorum, que a gente acabou de falar, ele vai ajudá-la a se precaver e não se frustrar se alguma coisa der errado, porque você automaticamente já mentalizou isso e já está preparado no dia anterior para o que pode acontecer. O quarto e último grande pilar é o treinamento voluntário do desconforto. O que significou para mim? Foi deixar o celular de lado, acordar mais cedo, estudar quando eu não estava afim. Tudo isso virou uma forma de treino para mim, para consolidar a minha disciplina. O estoicismo nesse ponto foi fundamental, porque a partir do momento que você se coloca na situação de desconforto, você se obriga a criar alternativas de conviver com esse desconforto, superar toda essa situação. E quanto mais eu tenho desconforto, mais forte minha disciplina ela acaba ficando.
Você também, se colocar desse jeito, você vai observar que as situações desconfortáveis, só você observar os fisiculturistas, por exemplo, quando estão em período de pré-temporada para competir, como que eles se colocam em situações desconfortáveis. Até o jogador de futebol se coloca numa situação desconfortável em épocas pré-grandes finais, grandes competições, aquele período de concentração no qual ele acaba se blindando até da própria família. Então o desconforto ele acaba consolidando nossa disciplina, e essa filosofia estoica ela nos ensina justamente esse ponto. Você se colocar na situação desconfortável, conviver com ela e superar tudo que eventualmente aparecer. E quais foram os meus resultados na prática? Aplicando esses princípios estoicos, eu deixei de depender somente da motivação. Vai dar não. Aplicando esses princípios estoicos, eu deixei de depender somente da motivação. Eu acordo cedo porque é o meu compromisso, independentemente de estar animado ou não. Trabalho no que importa, independentemente das distrações ao meu redor. E, principalmente, passei a respeitar a mim mesmo. E o porquê, vocês sabem o porquê disso? Porque a disciplina é o sinal de respeito com o seu objetivo e com a sua própria palavra. Concluindo esse vídeo então, se você quer mais disciplina, de repente você não precisa de mais força, assim como eu não precisei. A gente precisa de mais clareza no propósito e muito mais foco no que é essencial. A filosofia estoica foca justamente nisso. Ela é um guia poderoso para o nosso progresso. Comece simples, assim como eu comecei. Reflita sobre o que você controla, ignore, mas não deixe de observar aquilo que você não controla e haja sobre isso. E fatalmente a disciplina virá como consequência das suas atitudes. E como você já sabe, se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que está no mesmo foco e se quiser mais vídeos como esse sobre estoicismo e autodisciplina, se inscreve no canal. E lembre-se, autodisciplina é liberdade e tudo começa dentro da sua mente. Até a próxima, pessoal!